Que Deus continue nos abençoando, nos enchendo de graça, paz e sustento. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí eu preciso da sua sinceridade para você responder o que está na tua mente, o que está em seu coração. Você já ficou em dúvida algum momento da sua vida? Essa pergunta é a mais fácil do mundo. Tem alguém que nunca teve dúvida na sua vida? Você já se sentiu em uma tomada de decisão? Você imagina um caminho e ali existe uma bifurcação, onde que te dá o direcionamento para a esquerda, no teu caso para a direita, ou para a direita, no teu caso aí que você está ao contrário, para a esquerda. Isso é normal na vida do ser humano. A dúvida, a incerteza. Só que se a dúvida, se a incerteza permanecer sobre a sua vida, isso pode te levar a ter sérios problemas na vida conjugal, numa decisão profissional, na sua vida acadêmica, enfim, na trajetória de fé. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos aprender com um homem da Bíblia que andou com Jesus, que em meio à incerteza, o que ele teve que fazer, o que ele viveu, qual foi a trajetória, a experiência de vida dessa pessoa. Porque em muitos casos, assim pode acontecer com você, tendo dúvida no caminhar, tendo a incerteza no que decidir. Eu te convido a abrir a Escritura Sagrada no livro de João, capítulo 20. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa noite: da incredulidade à fé. E você vai perceber que isso não é uma coisa que poucas vezes acontece na nossa vida, não. Isso pode acontecer na sua vida em algum momento. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento, mas eu quero te falar no nome de Jesus. Deus te trouxe no local certo. Deus te trouxe aqui para que você tenha certeza que Ele tem um propósito para a sua vida. Tanto você que está aqui de forma presente, quanto você que está aí de forma online. Você já abriu a Escritura Sagrada no livro de João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor Jesus. Mas ele disse-lhes: se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, eu não puser a minha mão em seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando à porta, e porta estava fechada, e apresentou-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, você crês. Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra do Senhor, o nosso Deus. Pai bondoso, continue falando ao nosso coração,
Revela, Senhor, o que Tu tens separado para cada um de nós. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nunca volta vazia. Que encontre cada coração na medida certa, na medida corrigida do que cada um de nós está precisando. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Talvez a dúvida de Tomé, de alguma forma, seja a tua dúvida nessa noite. Se não podem sentir, se não podem tocar, se não podem ver, se não podem ouvir, então Deus não existe. Jesus Cristo é balela. Porque eu preciso sentir, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso ouvir. Mas, meus amados irmãos, vamos aprender como Tomé, que às vezes essas revelações não são diretamente para cada um de nós, porque estamos no lugar errado e na hora errada. Você lê o texto junto comigo. Jesus, porém, fez essa observação para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Essa bem-aventurança é para cada um de nós. Nós que cremos no Senhor, nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós que acreditamos na parousia, na segunda vida de Cristo, nós que acreditamos na vida eterna. Mas em meio aos desafios da nossa caminhada de fé, talvez pode nos faltar a tão almejada fé. E Tomé, com a sua experiência de vida, vai nos ensinar magníficas lições para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para o vento forte, a brisa suave. Tomé teve sua trajetória de fé. Perceba a peregrinação de Tomé. Veremos um Tomé totalmente ausente, veremos um Tomé cético, descrente, mas também vamos ver um Tomé transformado, um Tomé crente, crendo no Senhor Deus, crendo na existência e no agir de Jesus. Primeiro, vamos observar o Tomé ausente. No dia da Páscoa, o fim da tarde, por uma razão qualquer que nós não sabemos, o texto não relata, Tomé não estava juntamente com os outros. Tomé não estava onde que deveria estar. Tomé não estava onde que deveria estar juntamente com o povo de Deus. Tomé estava ausente e por isso perdeu a bênção de ver o Senhor Jesus ressuscitado. Meus irmãos, se queremos um questionamento talvez pelo desafio da fé, a qual nós precisamos ter e por algum motivo não temos, é porque talvez estamos nos lugares errados, com pessoas erradas. E talvez você não está ouvindo essa mensagem por causa de você, mas você precisa transmitir, você precisa compartilhar essa mensagem para aquele, para aquela que está precisando ouvir, como o Tomé teve uma postura após a decepção, que na ressurreição não pôde ver o Senhor Jesus. Ser frequentador irregular da casa de Deus é um grande risco. Eu preciso te falar isso essa noite. Ser um frequentador esporádico da casa de Deus é um enorme risco, mesmo depois da pandemia. Risco de perder as bênçãos. Você conhece alguém assim? Um frequentador irregular? Bom, esse era o caso de Tomé. Avise para essa pessoa o risco que ela está correndo, o risco de não ver o agir de Deus e deixar ser parte da bênção e ficar de fora do próprio agir. Não estou falando que
Deus só age aqui? Não, não é isso que eu estou falando. O que estou falando é que Deus age no meio da igreja que é dele. Deus é Deus, Ele age onde quiser e como quiser. Mas Deus age no meio da igreja que é dele. Tomé foi esperto e no domingo seguinte ele se atentou. Ele pôde perceber, e no 8º dia, ele voltou ao seu lugar e recebeu a bênção que perdera no domingo anterior. Esteja presente e receba a bênção de Deus. A primeira lição, a primeira coisa que aprendemos é que Tomé era um cara ausente. Andou com Jesus, estava no meio dos discípulos, era um dos discípulos, mas Tomé estava ausente. Quer demonstrar amor por alguém? Fale da importância dessa pessoa fazer parte da unidade orgânica da igreja, como diz Paulo à igreja de Corinto. É importante que o rebanho ande junto. É necessário que o povo de Deus caminhe junto. Não podemos fazer como Tomé. Mas se porventura conhecemos alguém, se porventura estamos fazendo isso, precisamos ter a retomada. Segunda visão que observamos de Tomé é que Tomé era um cara cético. Tomé era um cara ausente, que Tomé era um cara incrédulo. Quando os outros discípulos falaram para Tomé que tinha visto o Senhor Jesus, ele falou: se eu não for ver os sinais dos cravos nas mãos de Jesus, eu não puser o meu dedinho no lugar lá do buraco onde que Jesus teve sua mão furada, eu não puser a minha mão do lado onde que Jesus teve o seu ferimento, de maneira nenhuma eu crerei. Aqui existe um conflito daqueles que se dedicam anos, décadas da sua vida lendo. Chamam do Tomé incrédulo, do Tomé que questionou aquilo que foi verbalizado pelos outros discípulos. E eu acredito e fico com essa parte. Mas também tem outros que defendem que Tomé queria tão somente ter a sua experiência com Jesus. E eu também fico com essa parte. Meu irmão, eu fico com as duas partes, eu posso ficar com as duas. O que acontece é que hoje, infelizmente, não estamos vendo muitos bons testemunhos daqueles que falam em nome de Deus. Infelizmente, quando a gente coloca na mídia, quando a gente vê algumas pessoas se destacando e vamos aprender um pouco mais dessas pessoas, a gente fica triste, decepcionado. Tomé andou com os discípulos, e eu não estou aqui de forma nenhuma falando que Tomé estava questionando sobre os discípulos, mas Tomé queria ter a experiência com Jesus, e Tomé relata isso de forma muito clara, muito contundente. O que eu quero falar para você, meu amado, minha amada, nessa noite: creia no verdadeiro servo e serva do Senhor, mas não creia naquilo que ele fala, creia na vivência dele. Eu caminhei durante muitos anos com um diácono, e o diácono falava assim: pastor Alex, eu já falei com meus filhos como ele vai procurar a esposa dele. Falei, meu filho, quando a sua namorada te convidar para ir na casa dela, você vai, não repare em nada, só repara como ela trata a mãe e o pai. E ele começava a falar de forma calma, e eu ficava me questionando onde que ele quer chegar, e ele começou a falar: porque da forma que ela trata a mãe e o pai, quando casar ela vai tratar você. E o filho teve um sucesso no casamento. Eu comecei a perceber isso. Como nós conhecemos as pessoas. Aqui, vocês estão cronometrando, daqui a pouco mais 5, 7 minutos eu vou falar, vou descer.
E é isso, a carência da sociedade é tão grande que a gente se apaixona. Eu amo aquela pessoa e você nem conhece a pessoa. Nós podemos falar, nós conhecemos os pontos positivos e negativos uns dos outros. Não conhecemos muito, né? Como diz a tribo indígena, tem que comer 1 quilo de sal juntos. Não é para comer de uma vez, mas você consegue somar quanto tempo a gente precisa viver para comer 1 quilo de sal juntos? Talvez a sua mãe, com seu pai, você, se você tem 10, 15 anos, você tem que comer quantidade pequena de sal. Então quando chega a 1 quilo, porque já tem muita experiência de vida. E talvez falte no nosso meio pessoas que testificam a fé de Cristo Jesus muito mais do que eu falar, mas através da sua experiência. Pelo outro lado, nós precisamos buscar as nossas experiências com o Senhor. Nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. O que eu deixo para você é: busque a sua experiência com o Senhor, mas não negligencie verdadeiros homens, verdadeiras mulheres de Deus, que vivem e falam da palavra do Senhor. No geral, passamos a crer em algo de 2 maneiras. A primeira é por meio da nossa própria experiência, do nosso próprio convívio com a própria realidade do outro, com a própria realidade da vida, através das investigações, através das experiências dolorosas, através das vitórias. Nós temos. Essa é a primeira maneira. Já a segunda é pelo depoimento. Quando você precisa de uma prova, nós chamamos de prova testemunhal. É aquela que testemunha. Ou nós chamamos de prova material, que a própria evidência demonstra o fato. O que Tomé queria era não uma prova testemunhal, ele queria evidenciar que Cristo Jesus ressuscitou. Tomé poderia ter crido nos discípulos, já que sabia que os discípulos eram testemunhas honestas e testemunhas confiáveis. Na luta da incredulidade, meu irmão e minha irmã, é preciso orar para que o coração de pedra seja convertido. É preciso orar crendo em testemunhos verdadeiros. É preciso ter a própria experiência. Agora, Tomé, quando identifica Cristo Jesus, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. A nossa oração nessa quarta viva, nesse culto de oração, é que nós possamos, apesar das dores, das decepções, de quantos pedidos de oração, nós podemos dar testemunho de tudo que Cristo tem feito em nosso meio. Neste momento de agradecimento, nós fizemos isso domingo, nós estamos relatando o que Deus tem feito em nosso meio. Eu quero nesse momento usar a mensagem do Senhor para te desafiar de forma amorosa. Não espere alguém te dar oportunidade e falar assim: você tem um testemunho? Procure o ministro David e fala: David, eu tenho um testemunho e quero compartilhar com meu irmão, compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Amados irmãos, Deus tem nos concedido vitória. Imagine você, o testemunho que Tomé levou para a sua vida. Agora, Tomé não é um incrédulo, Tomé não é um ausente, Tomé é uma pessoa presente que vivifica as grandes obras do Senhor. Cremos em Jesus Cristo hoje, não porque o vimos, mas pela fé e pelo que Ele tem feito em nossa vida. É preciso buscar diariamente a Deus, lendo a sua palavra, orando demais, buscando demais intimidade com o Senhor. E não existe problema algum de jejuar. Busquemos ao Senhor e Ele se revelará a cada um de nós.
O propósito do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus de forma humana, e que pela fé em Jesus as pessoas venham abraçar a salvação para uma vida eterna. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida no nome de Jesus. João 20, 31. Meu querido, minha querida, que a sua bateria seja renovada, que no nome de Jesus nós tenhamos força, sustento para continuar a caminhada de fé. Eu não sei, nessa trajetória de Tomé, onde você está, se eu estou... Às vezes a gente fica com receio de falar isso aqui, porque, poxa, estamos falando para crentes, né? Nós temos uma experiência de fé, mas tem momentos na minha vida que são momentos mais difíceis, mais delicados, tem momentos que são mais tranquilos, mas como diz o cântico, no mais alto do cume, ou no mais profundo do vale, Deus está contigo. Ele não vai te desamparar. Deus está com essa igreja, Deus está com esse pastor, Deus está com esse rebanho. E o que as pessoas falam que é dificuldade na vida do cristão é aperfeiçoamento. Meu querido, minha querida, talvez você esteja presente e ausente. Eu estou presente, eu estou aqui. E tu já fez uma oração? E quando só você e Deus permite que algumas coisas vão acontecendo, que você se sente tão pequenininho e você ora. E eu já ouvi isso mais de uma vez, o Senhor fala: filho, eu estava com saudade de ouvir a tua voz, hein? Orações mecânicas, orações da boca para fora. Fala: filho, quanto tempo, hein? Oxe, e aquelas madrugadas que a gente conversava? Eu, quando ouvia o pastor Vitor Valente falando assim, eu falo: poxa, esse pastor não deve estar bem, não. Hoje eu sei o que é isso. É ouvir a voz de Deus. Tu fala: pastor, como? Porque ele fala: vai e vira à direita. E na caminhada, quando você se torna presente com o Senhor, e você pede um sinal, e Ele te dá, você se torna uma testemunha ocular de tudo que Ele tem feito. Eu quero te convidar nessa noite a pensar no primeiro desafio que você já enfrentou na sua vida. Eu tenho tantos. Se você pensou no desafio aí, um desafio, aquele que você pensou que nunca iria passar, eu quero te desafiar isso. Se você está pensando nesse desafio que ficou lá no passado, eu gostaria que você fizesse só assim com o dedinho, tá? Assim, ó, você já pensou no desafio e falou: olha, esse desafio eu nunca pensei que ia conseguir vencer. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está aqui, você passou por esse desafio? O Deus que nós servimos, recebe aí, é o Deus de ontem, de hoje, eternamente. O Deus que te livrou lá no passado, vai te livrar hoje e vai te dar vitória, no nome poderoso de Cristo Jesus. Que Deus a todos nos abençoe, hoje e para todos sempre. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Situações a qual pensávamos que não iríamos conseguir, Tu nos deste a vitória, e cremos que continuará nos dando a vitória, no momento da ausência, no momento da incredulidade, mas no momento que buscamos ao Senhor, que vemos os seus sinais, que cremos pela fé, sabemos
que tu tem mudado a nossa sorte. Renove a nossa força e nos dê o sustento que vem dos altos céus. A semana mal começou e precisamos de renovo de bateria. Nessa quarta viva, nos dê um choque espiritual, renovo de nossas forças, ó Deus. Proteja-nos. Mas eu quero pedir mais, Senhor. Tu és um Deus que fala, se pedirmos, o Senhor nos concede. Vá ao encontro dos nossos familiares e parentes e conceda a vitória. Senhor, renove as forças. Deus, abençoe esse bairro, abençoe as comunidades aqui adjacentes, ó Deus. Cuida da tua igreja nessa face da terra e levante obreiros, verdadeiros servos, para viverem e apregoarem da tua palavra, no nome poderoso de Jesus, a qual oramos gratos. Amém e amém, Deus.